Olá, meu caro, olá, minha cara. Sejam todos muito bem-vindos aqui a este primeiro podcast. Eu sou o Paulo Henrique Araújo e é um grande prazer estar aqui experimentando junto com vocês esta nova forma de contato, essa nova forma de distribuição de conteúdo, pelo menos para mim é muito nova. Estou começando aqui, essa é a minha primeira gravação de um podcast, apesar de já ouvi-los há mais de uma década. Mas vamos lá, então, partindo aí para o nosso tema que nós temos aqui, falaremos do sínodo, o sínodo transamazônico, que é o grande tema em pauta já há alguns meses, e agora que estamos aproximando da data, vem com muito mais força. Mas, antes de tudo, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tenho um ID único, é o PHAraújo85, tanto para o Facebook, Twitter, Instagram e também no meu canal lá no YouTube. E se você também gosta desse trabalho e quer apoiar a sua continuidade, conheça o programa aí de recompensas do Apoia-se, o apoia-se/PHAraújo. A sua contribuição será parte deste projeto até para alavancá-lo. Bom, meus amigos, não é raro os movimentos esquerdistas difundirem notícias falsas e fantasiosas sobre a situação dos índios da Amazônia. Os neomissionários ditos progressistas pregam uma nova teologia indigenista, defendem doutrinas ecológicas e primitivas e se opõem ao desenvolvimento espiritual e material do povo indígena. Bem, na verdade, não fazem opção preferencial pelos pobres, mas uma opção preferencial pela pobreza. Não atuam para retirá-los da miséria, mas para mantê-los engessados num estado comuno-tribal pré-histórico. Recentemente, a mídia difundiu também a delirante ideia de uma invasão do Brasil com o objetivo de tomar a Amazônia a fim de salvá-la. Uma alucinação de proporções amazônicas. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com um convidado muitíssimo especial, que é o meu grande amigo José Carlos Sepúlveda. Tudo bom, senhor Sepúlveda? Caro Paulo, eu estou bem, graças a Deus. Espero que você também. É uma alegria estar aqui consigo e logo estreando o seu podcast, né? Vamos ver o que é que eu posso contribuir para o sucesso desse empreendimento, né? Olha, senhor Sepúlveda, conhecendo o senhor como eu conheço, eu imagino que os pedidos serão para termos um programa semanal, viu? Senhor Sepúlveda, eu quero agradecer, então, o tempo do senhor e também o conhecimento que o senhor vai compartilhar conosco aqui. Mas, dentro desse tema, o que o senhor pode nos dizer agora do sínodo, dentro dessa introdução que eu passei aqui, essa data aproximando-se cada vez mais? Qual a visão do senhor sobre o sínodo que vem nos abarcando como uma sombra negra no país? Paulo, eu parto de um princípio que é o seguinte. Hoje em dia, as pessoas são bombardeadas por milhares de informações, a toda hora, a todo momento, e não há quem, na sua vida, consiga abarcar tudo, nem consiga absorver tudo. Além disso, muitas dessas informações são simplificadas ou distorcidas, o que ainda confunde mais as coisas. E você teve a oportunidade, na sua introdução, de mencionar vários aspectos dessa questão da Amazônia. Então, já que você começou pelo sínodo, que vai se realizar de 6 a 27 de outubro em Roma, o sínodo, como você muito bem disse, pan-amazônico, eu começaria pelo seguinte. O que é um sínodo? Um sínodo é uma reunião episcopal. Essa figura dos sínodos atuais, ela nasce após o Concílio Vaticano II, pelas mãos do Pontífice Paulo VI, em 1965. Ele mesmo, depois, num discurso, anos mais tarde, explicita o que é para ele o papel desse sínodo. Ele diz que são reuniões episcopais, é uma ideia de muitas correntes dentro da Igreja de fazer um governo mais participativo, digamos. Então ele diz que seriam reuniões de bispos para ver questões relativas à natureza da Igreja. Nós temos sínodos regulares e sínodos extraordinários, regulares a cada 2 anos e extraordinários como este, convocados
pelo pontífice para algum tema de mais relevo. Ora, também explicando um pouquinho o mecanismo dos sínodos, eles comportam inúmeras reuniões preparatórias, antes de tudo, uma proposta feita pela Secretaria do Sínodo ao Papa para que ele escolha um tema. Se ele aceitar o tema, ele lança o tema. Portanto, nós temos aqui que a ideia de fazer o Sínodo da Amazônia, ou o Sínodo Panamazônico, parte, portanto, da vontade de Francisco I. Quanto a isso, às vezes, há algumas dúvidas. Bem, depois de passadas as reuniões preparatórias, de reuniões locais, é elaborado pelo relator do Sínodo, no caso concreto, o cardeal Umes, brasileiro, é redigido um documento de trabalho chamado Instrumento Laboris, ou seja, instrumento de trabalho, que é o documento que vai ser apreciado no Sínodo em Roma. Portanto, nós temos, há mais ou menos um mês e meio, foi lançado esse Instrumento Laboris, e, digamos, isso aí seria o documento pré-sinodal, ou seja, o rascunho do que vai ser o documento final. Ora, sobre esse documento, já se pronunciaram muitas pessoas a respeito de diversos aspectos. Então, você me perguntou o que seria o sínodo. O sínodo vai ser isso, vai ser a discussão desse instrumento Laboris. Por que um sínodo panamazônico? Porque, segundo aqueles que o organizaram, isso nós podemos conversar depois mais à frente, a Amazônia é considerada aqui não apenas a Amazônia brasileira, mas a Amazônia que abarca vários países. O que já é uma ideia um pouco capciosa de uma zona internacional supranacional, que abarca vários países, mas é tratada como um ente territorial à parte dos países onde ela está instalada. Isso é um aspecto primeiro. E o segundo é que, segundo os organizadores do Sínodo, na Amazônia haveria formas de vida, que seriam as formas de vida primitivas de certas tribos indígenas, que seriam uma riqueza para a humanidade. Então, essas são as duas razões principais do Sínodo. E esse Sínodo teria, portanto, uma transformação teológica, canônica, litúrgica, por um lado, e uma transformação antropológica, social, política, por outro. Eu não sei se eu consegui explicar o porquê desse Sínodo da Amazônia. Perfeitamente, Sr. Sepúlveda. E dentro disso nós temos aí diversos pontos a discorrer, né? Eu gostaria de pegar aí, até por último, não vou entrar ainda no debate teológico, né, ou ir muito aí dentro das transformações que a teologia da libertação tende a trazer ou espera trazer com esse sínodo, mas o que o senhor falou no final agora me chama muito a atenção, pois existe uma falsa sensação, para quem não entende, não acompanha de fato, sempre deixa se levar pelo panfletário ideológico, que os índios são por si só um povo com uma única cultura, que todos eles andam seminus, têm as danças e os ritos tribais deles, que todos são, vamos dizer assim, uma grande nação, quando isso não é verdade. Né? Nós temos aí mais de 300 etnias espalhadas pelo país, e muitos desses índios, eles esperam sim ter uma boa qualidade de vida. E nós voltamos aí a ter um fato histórico e que é carregado de muito preconceito com o resultado disso. Por exemplo, aquela questão das quinquilharias que falavam que os portugueses entregavam um espelho, qualquer coisa, para os índios em troca do valioso pau-brasil. E uma oportunidade, conversando com o senhor em um outro programa, o senhor fez uma observação que eu achei muito interessante, que da mesma forma que os portugueses acreditavam que aquela madeira, né, e outros bens eram muito valiosos, para os índios eles eram quinquilharias. Olha, esse pessoal que está querendo árvore, vamos dar árvores para eles. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios eles estavam no período neolítico ainda.
né? Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre o que é o período neolítico, vale muito a pena, mas é um sistema de evolução que, vamos dizer que os índios estavam pelo menos há mais uns 1000 anos atrasados, ou mais, né, dentro da civilização da época. Os índios, eles tendem a sempre evoluir também, a agregar novos hábitos, novas culturas, novas facilidades que a vida permite para eles. Mas, como o senhor bem disse, senhor Sepúlveda, o que nós vemos, e aí que entra o preconceito que eu falei, que muitas pessoas acreditam que o índio quer viver de uma maneira tribal, ele quer viver como um ser da selva, ele não quer ter uma vida civilizada, ele não quer ter conforto, ele não quer ter um bom carro, educação. Isso tudo é possível sem ele perder as suas raízes culturais. Mas não é o que é posto, né, ou empurrado goela abaixo com essa visão indigenista única, onde mais de 300 etnias são tratadas como uma só, para fins políticos partidários, principalmente. Paulo, eu achei a sua ponderação muito importante e muito precisa. E até trabalharia um pouquinho mais pelo seguinte. Primeiro, nós temos uma realidade que é só viajar por aquelas regiões, aliás, regiões muitas vezes de uma beleza extraordinária, e nós vemos o quê? Antes de tudo, uma grande miscigenação. Portanto, nós não podemos estar aqui conversando como fazem esses propagandistas dessas correntes em alteridades inteiras. Primeiro, porque há muita gente já miscigenada. Segundo, muito bem disse você que não podemos falar de uma identidade indígena, mas há muitas etnias, como você disse. Elas têm diferentes graus de integração com a sociedade e com o Brasil. E muitas dessas etnias, claramente, eles se dizem brasileiros e estão encaixados em muitas dessas da vida social do Brasil, da vida de trabalho, etc. É só ir às cidades grandes, médias e pequenas e ver isso, inclusive da região. Ora, o que nós percebemos é que o indígena, entre aspas, é uma criação de uma propaganda. É uma criação de uma ideologia. É uma massa de manobra para um fim político, um fim social, um fim ideológico. Isso é tão assim que nós vemos muitas vezes os tais movimentos sociais com indígenas e os indígenas a quem eles defendem que não deve ser tirada a sua vida, seu modo de vida primitivo, estão de iPhone na mão, andam de caminhonete, S10, etc., etc. O que é uma contradição total, né? Por isso, essa sua observação é muito importante. E aqui eu já parto para uma outra coisa. O que na verdade, é apresentado pelas correntes neomarxistas e pelas correntes da teologia da libertação é que o modo de vida indígena, primitivo, seria um ideal para a humanidade. Por quê? Porque, segundo eles, os índios não têm propriedade. Então seria bom que os homens não tivessem propriedade, porque a propriedade é a fonte de todos os males. Veja que os ataques que se fazem ao Brasil por causa da Amazônia, ataques injustos e inverídicos, partem exatamente da ideia de que são os proprietários que estão devastando a Amazônia para plantar. São os proprietários que estão devastando a Amazônia para acabar com a vida dos índios. O que é tudo uma ficção. Mas é essa a narrativa que a esquerda precisa, a esquerda, seja ela da teologia da libertação, seja ela das correntes marxistas, precisa difundir. Então, os índios, o modo de vida primitivo dos índios passa a ser um ideal apresentado por essas correntes. E como você muito bem afirmou, as vítimas primeiras são os próprios índios, porque eles não querem isso. Talvez você já conheça um número recente da revista Catolicismo, que tem uma reportagem longa feita pelos jornalistas Nelson Barreto e Paulo Henrique Chaves, a respeito de entrevistas com indígenas por várias regiões do Brasil, em que eles reclamam exatamente disso, que até agora as políticas que eram feitas para mantê-los numa espécie de zoológico humano. Tanto é que numa dessas reportagens tem um caso espantoso.
Quando os indígenas decidiram se organizar para progredir, eles conseguiram terras para plantar e plantaram soja. Imediatamente eles foram condenados a pagar multas milionárias pelo IBAMA e por outros órgãos dos governos petistas. Por quê? Porque aí eles tinham deixado de ser indígenas. Então aí o indígena já não interessa. Agora, isso mostra bem que eles, então, são massa de manobra de antropólogos, de teólogos e de agitadores profissionais como os que dirigem os movimentos sociais. Eles são as primeiras vítimas de toda essa ideologia. Eu não só conheço a revista Catolicismo, como tive o imenso prazer de conhecer pessoalmente o senhor Paulinho Chaves, né, e pretendo, senhor Sepúlveda, utilizar as matérias dessa edição, dessa última edição da revista Catolicismo, para produzir alguns vídeos no meu canal, porque temos ali informações valiosíssimas, um trabalho de campo primoroso, com informações que não chegam às pessoas no seu dia a dia, não é verdade? Sr. Sepúlveda, então, agora passando aqui para um segundo tópico, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, para quem nos ouve aí no trânsito, correndo, na academia e assim por diante, o que de fato congrega no campo teológico, né, quais são os malefícios no campo teológico que nós teremos com esse sínodo? Quais são aí as heresias e as perversões propostas à doutrina da fé católica? Paulo, eu vou dar uma breve explicação, vou tentar fazê-la do modo mais simples e acessível. Nosso Senhor deu vários mandatos aos seus apóstolos, e um dos mandatos que ele deu é: ide e ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, esse mandato foi cumprido pela Igreja Católica e pelos seus missionários, pelos seus santos, pelos seus, enfim, pelos seus sacerdotes, pelos seus religiosos, pelos seus leigos. Foi cumprida através dos séculos das maneiras mais diversas possíveis. E uma das maneiras foi quando, nos ditos descobrimentos portugueses, os missionários vieram para esse território novo. E aqui começaram a fazer um trabalho maravilhoso de catequizar os índios e civilizar os índios. Bom, eu não vou falar dos nomes tão extraordinários, vou só mencionar, por exemplo, José de Anchieta, santo, né? Um homem extraordinário cuja vida é repleta de atos heróicos, de proteção aos índios. Ele era um grande protetor dos índios contra certas injustiças que se queriam fazer em relação a eles. Grande missionário, grande conversor. Mas eu falo de catequizar e civilizar por quê? Porque os missionários primeiro catequizavam, mas depois ensinavam artes e ofícios para esses indígenas, tentavam aprimorá-los, davam-lhes a noção da propriedade baseada nos mandamentos, davam-lhes as noções de família cristã, e isso tudo foi fazendo com que esses indígenas fossem crescendo espiritualmente e materialmente. E essa foi a história dessa epopeia catequética, digamos assim. Bom, nós temos, entretanto, uma corrente teológica, que é a teologia da libertação, que diz o contrário. Ela diz que a Igreja foi malfeitora ao vir catequizar os índios e vir civilizá-los. Eu, quando falei de civilizar, esqueci-me de dizer uma coisa, mas muitos desses indígenas tinham hábitos, por exemplo, canibais. Então era preciso ensinar-lhes que esses hábitos não eram de acordo com a lei natural. E outras coisas, outras práticas que havia entre eles. Bom, mas segundo esses teólogos, acompanhados por antropólogos, o modo de vida dessa gente era uma lição para o mundo. E as crenças supersticiosas e mágicas que eles tinham
de crenças na natureza, também seriam um ensinamento para o mundo. E, portanto, a Igreja fez mal e foi criminosa ao evangelizar esses povos. Não sei se você vê que isso é uma inversão total do que é a religião católica. É, Sim, literalmente, uma inversão. Bom, e esse sínodo, que é uma reciclagem das teorias da teologia de libertação, está nesse ponto mesmo, que é nós temos que aprender com o modo primitivo das tribos indígenas, temos que não ofender, entre aspas, a sua religiosidade e temos que integrar-nos na natureza como os índios se integram. O que é também uma outra ficção. Mas o que é que está por trás disso? Está uma crença panteísta. Ou seja, nós católicos acreditamos que existe um Deus criador, Senhor, criador do céu e da terra, que criou toda a natureza e criou o homem à sua imagem e semelhança. E deu ao homem a inteligência e a capacidade e os dons para trabalhar a natureza, para aprimorá-la, para dela tirar, por exemplo, dela tirar remédios, dela, por exemplo, os frutos da terra para se alimentar, dela tirar, por exemplo, uma pedra preciosa, lapidá-la e fazê-la brilhar diante dos outros em alguma joia, alguma coisa assim. Bom, inúmeras coisas, nós vemos a história da humanidade foi sempre esse progresso em saber aproveitar a natureza e aperfeiçoá-la. Um desígnio de Deus. Ora, essa gente diz o seguinte, que não, que isso é ofender a natureza, é massacrar a natureza e que o homem tem que submeter à natureza, como se a natureza fosse uma divindade. Ora, isso é uma crença panteísta, contrária à crença católica. Também nisso há um desvio muito grande desse sínodo. E isso são realmente as teorias que proliferam na teologia da libertação que anima esse sínodo. E, inclusive, o Bernardo Kister está fazendo um trabalho excepcional, investigativo e jornalístico em cima desses temas, no que concerne essa questão teológica. Vou deixar aqui indicação, né, para quem quiser assistir e ouvir no canal do nosso amigo Bernardo Kister. Ele traz informações ali muito importantes também. Recomendo aí, ele fez uma série de 4 vídeos a todos a assistir. Mas, senhor Sepúlveda, uma coisa que o senhor comenta é justamente sobre essa questão de ser um modo ideal de vida que é colocado como os índios vivem. E, inclusive, em um desses vídeos, o Bernardo, ele coloca algumas músicas que são criadas até por pessoas de dentro da igreja, falando e exaltando Deus Tupã, pessoas dançando e colocando isso dentro das músicas que são cantadas nas igrejas e assim por diante. E isso, além de tudo, é uma grande blasfêmia e uma grande heresia que está sendo colocada. E isso é aquela questão de a rã ir cozinhando na água morna, pois o fiel, ele, em sua maioria, ele acredita no seu pároco, né? Ele acredita em seu bispo, e quando um sacerdote da igreja vem e introduz isso como uma coisa normal, faz ali comunhão através de um chá indígena ou troca hóstia por uns chips de mandioquinha e fala: não tem nada demais, isso é a natureza, estamos respeitando as origens indígenas, passando por cima daquilo que é a fé cristã, começa a causar aí uma grande desordem, até dentro das doutrinas catequéticas, onde os fiéis foram criados e educados. Como que o senhor vê isso, o impacto disso, no dia a dia do cristão, do católico comum, aquele que todo domingo vai à missa, leva a sua família? Como que o senhor enxerga isso? Paulo, com muita preocupação, pelo seguinte, porque essas pessoas estão falando de uma igreja amazônica, como se essa igreja fosse diversa da igreja católica. O que é uma igreja amazônica? É uma outra igreja? Então, você sabe que
a liturgia é uma maneira de afirmar a doutrina em oração. O que está na liturgia são os princípios da doutrina católica, ou deveriam ser os princípios da doutrina católica. Quando acontecerem coisas como as que você está dizendo aí, nós vemos que as pessoas inadvertidamente são levadas para uma convicção doutrinária que não é mais a convicção católica. Então, de que a natureza é deificada, que o homem está ao serviço da natureza, que o homem é o malfeitor da natureza e não o rei da natureza, como está no Gênesis. Então, tudo isso é altamente prejudicial, mas é um prejuízo que, como você diz muito bem, vem paulatinamente, porque vem através do sacerdote, a pessoa confia no sacerdote, acha que aquilo está de acordo com a doutrina da Igreja e vai sendo assim desviada paulatinamente das convicções da Igreja que os santos, os doutores, os papas, etc., sempre afirmaram, para uma nova religião, porque isso é uma nova religião. Maravilha, Sr. Sepúlveda. Bom, passando aqui para o terceiro tópico da nossa conversa, nós tivemos aí o grande disparate, né, das queimadas amazônicas e até influência externa de outros países. E por mais que a única coisa que abertamente pareça ter uma ligação entre as pontas aí, que seria só o território amazônico, é uma grande inverdade isso. Nós temos uma ligação clara entre o sínodo e outras intenções que foram postas, inclusive aí pelo governo francês. O Raoni, o eterno cacique que abarca para si a representatividade de todos os índios e que não é uma pessoa muito benquista entre o movimento indígena já há muito tempo, recentemente esteve com Macron, lá na França, conversando com ele, expondo algumas ideias, e logo em seguida nós vemos uma grande movimentação, principalmente por parte dos progressistas, e isso dentro do meio católico e também por meio da política. Sr. Sepúlveda, quais são os pontos aí dentro desse emaranhado que nós precisamos ligar? Como você disse muito bem, comecemos pelo princípio. A grande confusão se estabeleceu logo a respeito da questão das queimadas, dos incêndios, de tudo isso. De repente, não sei se você percebeu, nós estávamos tranquilos, no dia seguinte, o mundo parecia que vinha abaixo, porque o Brasil parecia que estava em chamas, todo ele. Aí nós descobrimos que não era o Brasil inteiro, era apenas a Amazônia, com seus milhões de quilômetros quadrados, outra ficção terrível. Bom, e isso tudo lançado por um presidente da República, como o senhor Macron, que vem escrever um tweet, mas um tweet nada inocente. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo para a revista Terça Livre a respeito da análise desse tweet. Como ali estavam todos os elementos de uma propaganda completamente pensada. Desde a frase alarmante de que a nossa casa está ardendo, até dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, até dizer que estava criada uma crise internacional. É impressionante, a crise internacional foi ele que a criou com o tweet, né? Mas ele diz que já estava criada uma crise internacional. E, por fim, que os países do G7 precisavam se reunir e resolver esse problema. O que isso quer dizer? Resolver o problema é dizer o seguinte, mais ou menos numa tradução de uma linguagem muito simples, é assim, as crianças do Brasil estão queimando a casa, então precisamos ir lá tomar conta. Não sei se você concorda comigo, mas é mais ou menos o que estava dito era isso, quer dizer, a criançada está queimando a casa, então vamos lá tomar conta. Ora, isso é ofensivo, altamente ofensivo ao Brasil, é mentiroso, porque depois foram-se ver os dados, já começa por essa coisa, a confusão entre queimada e incêndio, né? O professor Evaristo Miranda chamou a atenção disso, o professor Tiago Maia também. A queimada é uma técnica agrícola antiquíssima, que muitos pequenos agricultores ainda usam, e que não tem nada de extraordinário, é uma técnica agrícola, os grandes proprietários hoje não usam mais essa técnica, mas muitos pequenos proprietários e médios proprietários usam. Depois, o incêndio tem várias razões.
mas eles já apresentam um incêndio como fruto do desmatamento, o que isso também é uma falsidade tremenda. E depois dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, outra falsidade científica, arqui-desmentida não sei quantas vezes, mas é uma coisa que se diz e se repete de modo sem fim. Bom, então isso tudo vinha com uma carga publicitária, uma carga propagandística, uma carga pseudocientífica. Para quê? Para lançar a ideia de que você no início aqui do podcast falou de uma invasão, né? Chegou a falar de uma invasão militar. Mas ainda que não fosse uma invasão militar, pelo menos tirar parte da soberania da Amazônia do Brasil. Algum organismo internacional dizer o seguinte, e o Macron vai dizer isso, ele lança uma nova ideia para o direito internacional, que é alguém que põe em risco o planeta perde, por exemplo, a soberania sobre o território que está pondo em perigo o planeta. Ora, isso é uma tremenda ofensa, uma tremenda mudança. Isso realmente é uma mudança geopolítica impressionante. E tudo isso estava involucrado nessa agitação, como você disse, essa grande mistura de coisas que foi a atitude do Macron. Agora, veja uma coisa, Paulo Henrique, nós estávamos falando do sino da Amazônia. É curioso que tudo isso aconteceu quase de modo concomitante com o sino da Amazônia. Sino da Amazônia que subtilmente diz que é preciso realmente os países se preocuparem com a Amazônia. Mais ou menos dando a pista de voo para essa ideia de uma internacionalização da Amazônia. O que a gente se pergunta é o seguinte, isso não está coordenado? É uma pergunta legítima. Não era necessária para a efetivação das teorias do sino da Amazônia que houvesse uma atitude internacional, por exemplo, de um grupo como o G7, e dando um passo gigante de começar a lançar ou efetivar a internacionalização da Amazônia? Essa é uma pergunta que uma pessoa que analisa os acontecimentos com o mínimo de seriedade tem que fazer. Portanto, essa concomitância parece não ser ocasional. E esse é um dos aspectos que me chamaram mais a atenção em toda essa atuação do Macron naquele momento. Ele depois foi derrotado no G7, ele não conseguiu nem sequer pôr uma menção à Amazônia no documento final, mas segundo as notícias que corriam, os diplomatas franceses já tinham um documento que eles esperavam que todos os países do G7 assinassem. E isso foi devido a muitas razões, inclusive a excelente atuação da diplomacia brasileira nos bastidores. Sim, a diplomacia brasileira que a mídia sempre tenta achincalhar, principalmente o ministro Ernesto Araújo, ao qual eu nutro aí uma grande admiração pelas suas ideias e pelo trabalho que ele vem fazendo. Senhor Sepúlveda, dentro da fala do senhor tem alguns tópicos aqui que eu gostaria de destacar, que é importante nós estarmos atentos dentro desse tiroteio de desinformação. Eu vou começar pelo final aqui, que é justamente esse fracasso que ocorreu da diplomacia francesa, que já é considerada uma diplomacia, de certa forma, anã, dentro não conseguindo alcançar grandes méritos, nem no G20, nas últimas reuniões do G20, nem neste G7 também, tomou um pito do Trump, tomou outro pito do Boris Johnson também, né? E além de tudo, trabalhou com informações falsas, gerou uma ode de, vamos dizer assim, repúdio da população brasileira para com o governo francês, e chegou a um ponto tão extremo que a própria mídia não teve mais como continuar com o seu próprio cartaz, ou a sua panfletagem, vamos dizer assim, e começou a recuar no discurso e admitir falhas naquilo que foi posto por Macron. Porém, como toda desinformação, você precisa de uma cortina de fumaça, e logo em seguida eles começam a ir trabalhar com essa questão de que membros do governo falaram que a esposa de Macron é desprovida de beleza. E Macron abarcou isso completamente. Recentemente até vazou um vídeo dele conversando com um outro chefe de Estado, se eu não estou enganado, do Chile,
e comentando que foi desrespeitoso, que ele falou da minha esposa e tal, e uma indignação. E é engraçado que aquele vídeo vazado, entre muitas aspas, né, é quase aquelas sex tapes que aconteciam muito aí na virada do século, inclusive até com a Paris Hilton, que não era nada montado esse tipo de flagra. Passando por esses pontos, né, do discurso retórico que ainda muitos abarcam, nós vemos que, além desse documento que estava pronto pela diplomacia francesa, nós tivemos um outro documento que chegou a sair do Brasil, onde muitos políticos de esquerda, artistas, entre outros, teólogos da libertação, enviaram um documento para o Macron solicitando auxílio e intervenção francesa. No caso, sem mencionar em momento algum uma matéria que eu acho muito interessante, produzida pelos irmãos De Rosa, do Estudos Nacionais, é que, por exemplo, a Guiana Francesa é um queijo suíço de tanta exploração que é feita ali no solo a favor do governo francês. O que o senhor vê em cima disso, senhor Sepúlveda? O senhor acha também que esse documento enviado da França fazia parte do mesmo processo? Olha, é o seguinte, eu gostaria de ser assim, precisar uma coisa a esse respeito. Várias agências, fact-checking, como aos fatos, né, é credibilíssima aos fatos, disseram o seguinte, que isso era falso, que eles não pediram isso. Na realidade, eu fui aos documentos originais, eu fui ver o tal manifesto assinado por uma série de pessoas, como Guilherme Boulos, Humberto Costa, do PT, a Gleisi Hoffmann, o Davi Miranda, etc, etc, etc. Paulo Pimenta, João Pedro Stede. Bom, o que é que eles pedem? Eles pedem, antes de tudo, ao Macron que rompa o acordo da União Europeia com o Brasil e com o Mercosul, né? Com o Mercosul. Ora, isso é grave, porque isso devia ser uma luta política dentro do Brasil para que não houvesse esse acordo, mas eles vão pedir ao Macron, portanto, prejudicando o Brasil, que rompa esse acordo. Depois eles começam uma série de mentiras que é preciso romper esse acordo para lutar contra o aquecimento global. Ora, veja bem o grau de alucinação, quer dizer, o aquecimento global não é uma coisa comprovada cientificamente, mas é preciso quebrar o acordo por causa disso. E por que também? Porque a Amazônia está pegando fogo. Portanto, eles vão pulando de mentira em mentira. Bom, agora eu leio o parágrafo que é importante. Nós pedimos, portanto, à França para recusar o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul e condicionar o comércio entre os nossos dois países, ou seja, entre a França e o Brasil, à adoção de medidas impositivas em matéria de defesa do meio ambiente e dos trabalhadores brasileiros. Ora, aqui eles não estão pedindo diretamente uma intervenção na Amazônia, mas estão. Porque se eles pedem um chefe de Estado estrangeiro que condicione o comércio com o próprio país, a que sejam impostas ao país medidas restritivas e impositivas em matéria de defesa do meio ambiente, essas medidas de defesa do meio ambiente passam por um controle sobre a Amazônia, evidentemente, indiretamente, eles estão pedindo isso. Não sei se isso está claro. Porque eles se esconderam atrás dessa linguagem vaga para dizer que não tinham pedido. Mas, efetivamente, eles abrem o campo para isso. Porque se o Brasil não sabe cuidar do meio ambiente, é preciso que haja medidas impositivas ao Brasil para que ele entregue a Amazônia para ser cuidada por outros. E se eles vão pedir isso a um presidente de fora do país, é óbvio que eles estão solicitando uma intervenção estrangeira no Brasil, ainda que indireta. Senhor Sepúlveda, uma dúvida agora aqui é ter nos termos da legislação eleitoral. Vou pegar o senhor um pouco de surpresa, não sei se o senhor vai conseguir me responder isso. Mas a Gleisi Hoffmann, ela é presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, e ela, como presidente de um partido que governou o país por muitos anos, tem uma bancada grande dentro do Congresso Federal, seja ela de senadores e ou deputados, assinar um documento enviado ao chefe de Estado de outro país solicitando uma intervenção, independente se essa intervenção seja econômica, militar ou qualquer outra coisa do tipo, contra um governo legitimamente eleito.
Isso não caberia algum tipo de processo interno, não só para ela, como deputada, ou para o partido como um todo, vendo que ela também é a presidente do partido? Olha, eu acho que o PT tem tantos crimes que obrigariam a pensar em medidas de extinção do partido, que esse é mais um, mas realmente é grave. O que ela fez é grave. Ela fez um apelo, inclusive ela não fez apelo apenas, pelo que eu me lembro, contra o governo. Ela fez contra a própria justiça do país, né? Portanto, uma coisa mais ampla ainda. Agora, ela também está envolvida, você fez muito bem em lembrar a Gleisi Hoffmann, porque a Gleisi Hoffmann é presidente do partido, não é uma deputada apenas. Portanto, ela é responsável pelo que o partido faz. Então, eu realmente não conheço a legislação eleitoral, para falar com toda a certeza. Mas a mim me parece óbvio que um partido nesses termos e com todos os outros crimes que foram praticados, com benefícios para ditaduras, recebendo dinheiro, como o Palocci disse, dinheiro vindo de grupos até terroristas, isso para mim, e dinheiro que era para as eleições, isso para mim devia realmente configurar a extinção do partido. Mas nós estamos num sistema muito curioso, né? O partido que levou o Brasil a esse desastre que nós estamos vendo, em que membros do partido, inclusive o ex-presidente da República, Lula, cometeu os crimes que cometeu, esse partido é tratado como partido democrático no jogo democrático, né? Não sei como, mas é. Não só é tratado, como ele roga para si como guardião da democracia nacional. Né? Eles lutam pela Sim, democracia. Eu não sei como ainda não tiveram a desfaçatez de adotar o discurso anticorrupção como fizeram nos anos 80 e início dos anos 90, não é verdade? claro, claro. Bom, senhor Sepúlveda, meu caro, eu quero imensamente aqui agradecer ao senhor pelo tempo. Olha, Paulo, antes de você me fazer o agradecimento, eu quero lhe dar um dado que realmente é inédito, porque eu não vi comentado em nenhum órgão de imprensa brasileiro. É um dado curto, mas muito importante, que vai acrescentar muito a toda esta visão que nós demos sobre Sínodo, Macron, potências internacionais, etc. Você viu que há 2 ou 3 semanas atrás, os chamados dissidentes das Farc fizeram uma proclamação em que eles dizem que vão voltar à luta armada. Você me dirá, mas o que é que isso tem a ver com a Amazônia? O que é que isso tem a ver com o sino da Amazônia? O que é que isso tem a ver com o meio ambiente, etc. Nessa declaração que esses homens fizeram, eu já acrescento que eles não são dissidentes das Farc, são dos principais dirigentes das Farc que estavam nas negociações da dita paz da Colômbia. Veja qual é o último ponto que eles chamam a atenção. Continuaremos sendo a mesma guerrilha protetora do meio ambiente, da selva, dos rios, da fauna. Portanto, você vê o seguinte, nós devemos entrar em cena junto com o Sino da Amazônia, junto com os Teólogos da Libertação, junto com o São Macron, o terrorismo das Farc em defesa do meio ambiente, da selva, dos rios, da fauna e para dar alento ao esforço mundial para deter a mudança climática. Faltava esse ingrediente dentro dessa... Você falou a uma certa altura, eu não me lembro bem a expressão, mas foi uma expressão muito feliz, você falou de um caldeirão de coisas que estavam acontecendo junto a esse tema, em torno desse tema. Pois agora nós temos mais esse, que é esse dado muito importante, que é as Farc voltam à guerrilha em nome da defesa do meio ambiente, do planeta, contra o aquecimento global, etc. Sim, e isso me lembra aí, né? Para quem me acompanha sabe que eu estudo muito sobre os movimentos revolucionários, né? É um assunto que me é muito caro e sempre as coisas chegam com muito atraso por aqui, um delay. Podemos dizer que o movimento revolucionário abandonou de uma maneira muito forte o trabalhismo, né? A luta de classes clássica marxista ainda nos anos 60, e isso demorou a abarcar por aqui. Já nos anos 80, Mikhail Gorbachev
né, o último presidente, entre muitas aspas, da União Soviética, começou, né, um movimento em torno do ecologismo. E agora nós vemos aí um movimento revolucionário armado nos melhores modos operantes, vamos dizer assim, maoísta ou castrista, começar a adotar a defesa do mundo ecológico. Então, não existe ponto solto, não existe nenhum nó em pingo d'água nessa história, não é mesmo, Sr. Sepúlveda? É verdade, não existe ponto solto. Maravilha, meu caro. Então, eu agradeço muito, Sr. Sepúlveda, todas as informações compartilhadas aqui. Gostei muito de fazer esse primeiro podcast aqui com o senhor. Espero que o senhor retorne mais vezes. Tenho certeza que esses pedidos acontecerão. Foi uma grande honra, meu caro. Uma grande alegria, Paulo Henrique, estar aqui, poder participar do seu primeiro podcast e espero que conversemos de outras vezes, inclusive sobre o sino da Amazônia, que ainda está por acontecer. Sim, sim. Eu gravarei aqui alguns vídeos, como comentei, né, durante o programa aqui, usando como base reportagens da revista Catolicismo também. Então, meus caros, se você gostou deste conteúdo e está acompanhando pelo YouTube, peço que deixe o seu like, deixe o seu comentário, ele é muito importante. E se você está ouvindo através das diversas plataformas de distribuição de podcast, também mantenha-se aqui inscrito, atento a todas as novidades que nós iremos soltar. Também estou à disposição de vocês nas redes sociais, com o ID PH Araújo 85, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. E se você gosta deste trabalho, nós pedimos que você também faça a sua contribuição de alguma forma através do nosso programa de recompensas no Apoia-se, o apoia-se/PH Araújo. Mais uma vez eu agradeço aqui a sua audiência, a sua atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima.